O que está, só para o telespectador, né, tomar pé, quem não está acompanhando, o que está em jogo nessas negociações, né, que vem já de longa data para que haja a paz, para que a região chegue à paz? Nós temos algumas situações aí, são várias. A primeira delas é uma discussão territorial que envolve os limites... As fronteiras. As fronteiras, faixa de Gaza, Cisjordânia, que são situações-chave, e, obviamente, a questão de Jerusalém. Jerusalém Oriental, né? Que é reivindicada como capital para os palestinos. Para os palestinos e que, nesse ponto, Israel se coloca de maneira irredutível, que jamais vai permitir que isso aconteça. Por um lado tem isso. Por outro, tem o controle ainda das regiões palestinas, o tipo de controle que Israel produzirá nessas regiões. Por quê? Porque Israel advoga a tese de que esse controle é feito por organizações paraestatais, como o Hamas, por exemplo. E que Israel se vê obrigado a limitar a entrada e saída de pessoas e de produtos nesses locais para evitar que grupos paramilitares façam ações contra Israel. Então tem uma questão aí que diz respeito à relação mesmo, o fluxo de pessoas e fluxo de bens para essa situação, que também é uma questão significativa nesse momento. Está em jogo também o reconhecimento do Estado palestino. Claro, essa é a questão do pano de fundo. Israel não admite, desde que foi criado, Israel tomou posse daquela região e diz que ali só existe o Estado israelense e não reconhece, e aí entra o ponto do governo palestino como um governo independente, certamente. A paz interessa mesmo? Bom, depende do que a gente, e aí é uma resposta um pouco frustrante, do que a gente considera paz, e de que nós vamos, se a gente for pensar paz como um arranjo negociado e uma solução discutida pelos dois lados, é um arranjo muito mais difícil do que discutir, é muito mais inviável do que realmente uma discussão de ser interessante para um ou para outro. O que hoje palestinos pedem e o que hoje israelenses pedem não cria um ambiente comum para uma paz, que a gente chama de um acordo durável. O que você pode ter são concessões instáveis, mas que não solucionarão definitivamente o problema. Então, se a gente falar em cessar-fogo, ou diminuição da controvérsia, diminuição da tensão, sim, uma coisa interessante. Mas, se a gente for falar numa solução definitiva, eu não vou nem entrar no mérito se é interessante ou não, porque, na minha opinião pessoal, é um arranjo que se mostra hoje inviável, na minha opinião. Quer dizer, o que está em jogo, o que tem que se... As concessões são muito grandes. As partes até agora não se mostraram dispostas o suficiente para fazerem concessões que levariam a uma solução, veja bem, definitiva para essa controvérsia. O que você pode já ver é diminuição da tensão. Israel afrouxa de um lado, a Palestina faz concessões de outro, e você tem uma certa acalmamento dos ânimos ali. Mas uma solução definitiva, na minha opinião, ainda está longe de ser viável. São 60 anos, né, de conflito. Como é que esse conflito impacta as relações internacionais? Qual que é o peso disso? Bom, hoje nós temos pelo menos 3 fatores que devem ser considerados aí. Um primeiro regional, ou seja, da situação de Israel e sua colocação dentro do Oriente Médio, na medida em que há ali o perigo de embate com países próximos, principalmente de origem muçulmana. Então há uma repercussão, primeiro, há uma repercussão local. Israel e Palestina, a gente tem enfrentamento e a gente tem pessoas na Palestina vivendo abaixo da linha da pobreza. Esse bloqueio que é feito em relação à faixa de Gaza, por exemplo, certamente faz com que palestinos vivam uma situação precaríssima a título de questões sanitárias, questões alimentares, enfim. Então, há uma primeira repercussão local que é tremenda. A população não consegue desenvolver escola, ela não consegue ter um desenvolvimento para gerações futuras. O segundo ponto é uma balança regional. Que vai aumentando o fermento ali. Que vai aumentando o fermento, que envolve Egito, que envolve Líbia, que envolve a Síria, que envolve o Irã, e que vai desembocar certamente num contexto, numa situação contextual, que envolve toda a sociedade internacional. Na medida em que isso tem interesses dos Estados Unidos, norte-americanos, e que envolve a discussão da liderança norte-americana, por um lado, interesse de países europeus no arranjo do Oriente Médio, e que pode fazer com que um acirramento do conflito regional tome proporções globais. Por quê? Porque se a coisa toma dimensões maiores, fatalmente o Irã tomará alguma atitude, a Turquia se manifestará, aí a Europa vai se manifestar de uma maneira provavelmente diferente, e aí um conflito que era local vai tomar proporções
globais. Então, a gente tem essas 3 escalas, esses 3 níveis, na minha opinião, tanto o local, quanto o regional, quanto o global. Lembrando, né, que é sabido, apesar de não ser admitido por Israel, que eles têm ogivas nucleares, né? Sim, o Israel já desenvolveu um arsenal nuclear. Lembrando que Israel não faz parte do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, como faz, por exemplo, o Irã. Mas Israel sempre fez isso à sombra da proteção norte-americana. Então, o questionamento... Pois uma notícia que saiu na semana passada, dia 7, partiu de uma rádio israelense e sites de notícias, jornais replicaram que os Estados Unidos teriam feito um acordo de cooperação nuclear com Israel, um acordo secreto. Nesse encontro entre Netanyahu e o Obama, houve um acordo secreto de cooperação nuclear. Visivelmente, se isso for um fato, isso ratifica aí 2 pesos e 2 medidas que envolvem nações que estão ali na mesma região e se opondo, não é? Certamente. E aí a gente tem que se atentar para um fato que é muito interessante, que é o seguinte: toda a organização do sistema de segurança coletiva para se evitar uma guerra nuclear no fim da Segunda Guerra Mundial foi feita concentrando o poder decisório no Conselho de Segurança. E a questão da proliferação de armas nucleares foi feita a partir desse Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, o TNP. Qual que é a grande crítica que é feita a esse tratado hoje? Que tem se tentado rediscutir os termos do tratado. Esse tratado é criticado porque ele veda o desenvolvimento de arsenal nuclear de países que não tinham armas nucleares naquele período, logo no pós-Segunda Guerra Mundial. E, teoricamente, o seguinte: haveria desenvolvimento de tecnologia nuclear para fins pacíficos pelos países que ainda não tinham, como o Brasil, por exemplo, e outros. E haveria ali uma suposta cooperação dos países desenvolvidos para enviar tecnologia não militar para os países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Bom, então nós temos duas questões. Um tratado que evita a proliferação e um Conselho de Segurança que seria o responsável por sancionar aqueles que violam essas obrigações. O que acontece? Alguns países, como Israel, nunca se filiaram a esse tratado. Então, nunca foram, teoricamente, obrigados a cumprir as disposições desse acordo. Então, eles podem desenvolver armas nucleares porque eles não são obrigados a fazê-lo. Outros países, como o Irã, têm sido questionados, que fazem parte do tratado, estão sendo questionados porque, teoricamente, estariam produzindo tecnologia nuclear não civil, ou seja, militar. E aí eles estariam descumprindo os termos do tratado. Legalmente, a diferença é essa. Coisa que o país nega, né? Do ponto de vista político, o que a gente percebe? Por que Israel conseguiu um desenvolvimento de um arsenal nuclear, pretenso desenvolvimento de um arsenal nuclear militar, sem ser tão questionado? Por causa da proteção dos Estados Unidos. Os Estados Unidos sempre protegeram, sempre foram um aliado claro de Israel naquela região. Já o Irã e a detenção e teoricamente, o que os outros países grandes pensavam? Bom, se Israel está com os Estados Unidos, de alguma forma também os Estados Unidos controlariam a utilização ou não desse potencial para Israel. Que era essencial para Israel na região, veja bem, porque é uma forma dele garantir a sua defesa contra os países que estão em volta. Eu não estou defendendo que Israel deve ter, mas do ponto de vista do interesse israelense, deter esse tipo de tecnologia é crucial para a sua defesa. Se a gente pega o Irã, por exemplo, qual que é a grande preocupação internacional em relação ao desenvolvimento de armas do Irã? É que ninguém sabe que não haveria um controle tão claro, por exemplo, de Rússia, ou China, ou de qualquer país, em relação ao Irã, como os Estados Unidos exerceriam em relação a Israel. Ou seja, o grande medo é, se o Irã tiver armas nucleares, o que ele vai fazer com essas armas? Quem é que vai controlar o que ele vai fazer? Então, há uma preocupação tremenda na medida em que você não teria uma potência que controlaria a utilização desse material pelo Irã. Então, ele fica muito ameaçador e aí a comunidade, de uma certa forma, se organiza para evitar que isso aconteça. Então, certamente, existem 2 pesos e 2 medidas e essa diferença de pesos decorre de fatores políticos. Delber, muitíssimo obrigada. Conversamos aqui sobre mais um capítulo dessa novela que dura aí 60 anos, né? Que é o conflito no Oriente Médio entre palestinos e israelenses por conta do encontro recente entre o Netanyahu, o premier israelense, e Obama, o presidente norte-americano, nessa semana passada. Muito obrigada pela sua presença aqui. Eu agradeço a sua disposição. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar aí de casa e até o próximo programa.